Olá pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, eu quando morava com os meus pais, eu passei um tempo, na minha fase mais jovem, eu passei um tempo discutindo muito com meu pai, Eu nasci num lar evangélico, mas em certa hora na minha vida, em um certo momento da minha vida eu me desviei, e passei a acreditar nas doutrinas espíritas, Passei a querer crer, e durante algum tempo eu concordava com aquilo dali. Eu achava que realmente o que faltava para o cristianismo era o espiritismo, Existe até um livro que eu comprei na época, não sei o nome do autor, mas o nome do livro é O Elo Perdido do Cristianismo, E esse livro ele faz uma defesa, a favor da inclusão, digamos assim, da doutrina espírita, como algo que faltava para o cristianismo, E aí a gente sabe que eles usam várias passagens para justificar, a defesa do espiritismo no evangelho, Então eu passei a acreditar, passei um tempo acreditando e debatia muito com meu pai, tentava fazer de tudo para que ele acreditasse, que o que realmente faltava era o espiritismo, E nesse tempo, pessoal, eu acreditando, na doutrina espírita, eu comecei a frequentar centros espíritas nesse período, porque eu buscava respostas para a minha vida, eu buscava respostas para os meus anseios, eu buscava respostas para as minhas ansiedades, para os meus medos, Eu achava muito interessante a doutrina espírita, porque ela, de certa forma, trazia explicação, assim como hoje traz, A doutrina espírita, ela traz explicação para tudo. Principalmente se você estiver sofrendo, estiver passando por um momento de muita dor, de muita dificuldade, e ali é um anzol que vai lhe fisgar e vai lhe consolar, mas a gente sabe que aquilo ali é só temporário, E eu, frequentando nesse tempo, os centros espíritas, naquele tempo eu levava passes, para quem já ouviu falar, ou para quem já frequentou e se converteu desse caminho, eu levava passes, aquele passe na cabeça lá, que o pessoal bota a mão lá e tal, e eu sentia uma leveza muito grande, sentia algo muito bom, E hoje eu sei que tudo aquilo dali era para me prender aquele caminho que certamente não era um caminho que Deus queria que eu estivesse. E fazia rituais, levava as águas que eles chamavam de águas fluidificadas, levava para casa, guardava bem escondidinho lá para ninguém ver na minha casa, e tomava nos dias que eles diziam que era para eu tomar, E aquilo ali eu cria que aquilo dali estava de verdade me purificando, me tornando uma pessoa mais espiritual, me tornando uma pessoa mais próxima de Deus. Só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que algo estranho começou a acontecer na minha vida, Porque eu, apesar de estar fazendo todos aqueles rituais, de estar indo, escutando aquelas palestras, nos centros, aquelas orações espíritas, apesar de eu estar cada vez mais, conhecendo mais aquela doutrina, ao mesmo tempo eu sentia, pessoal, que nada mudava na minha vida. Nada mudava na minha vida. As coisas permaneciam como estavam, E eu confesso a vocês que algumas outras coisas elas começaram a aparecer, a acontecer na minha vida, A visão de vultos, A visão de seres, no meu quarto, que vocês sabem que eles têm o costume de dizer que
quando olham para você e vê que você tem alguma coisa, né, espiritual, eles dizem que nós, né, precisamos, qual é a palavra que eu posso usar, pessoal, que eu já esqueci aqui. Eles dizem que nós precisamos desenvolver a mediunidade, né? E aí nós começamos a fazer todos aqueles rituais que eles mandam a gente fazer, né? Aquelas leituras de livros, né, espíritas, orações espíritas, ou seja, uma série de rituais, entre outros que eu contei anteriormente, né, que é para desenvolver a nossa mediunidade, né? Eles falam muito de espiritualidade, eles falam muito mais de mediunidade, né? E isso aí eu começava a ver e via com muita frequência, pessoal, né? Só que eles dizem que nós começaremos a ter intimidade com os seres de luz, né? Nós começaremos a conversar com esses seres de luz. Só que comigo acontecia totalmente diferente, porque eu não via seres de luz, né? Os seres que apareciam no meu quarto eram corpos escuros, né? Eram corpos negros, né? Eu não conseguia ver nem mesmo a afeição desses seres, né? Eu também não ouvia, não conseguia conversar, né? Então eu já começava a achar estranho aquilo dali, né? Porque eu começava a ver com regularidade aquilo ali, com frequência, né? Sem contar também que eu escutava barulhos, né? Barulhos, coisas que eu sabia que não eram coisas de perto, né? Eram coisas do mundo espiritual, né? Eram barulhos, né? Barulhos de malas fechando, malas abrindo, portas abrindo, né? Então eu escutava muito isso. E eu começava a estranhar, porque nada mudava, pessoal. Nada mudava. Pelo contrário, né? Eu sentia que algo estava estranho, que algo não estava bem, não é? Até o dia, pessoal, em que eu fui para o centro espírita, né? Fui ser consultado por uma médium espírita, e ela disse que eu precisava fazer um trabalho de desmanche, né? Desfazer um trabalho, né? E aí eu precisava levar para esse centro espírita, para essa médium, né? E aí eu faço um adendo aqui, que eu estava tão interessado na doutrina espírita, tão interessado nesse misticismo, que eu além de frequentar as mesas brancas na época, né? Os centros de mesas brancas, como chamam, eu comecei a frequentar centros que mexiam com que eles chamam, né, de baixo espiritismo, né? Que são as regiões afro, né? Não vou falar aqui muito a fundo para eu não ser aqui taxado de enfim, de preconceituoso, né? Eu quero aqui taxar as pessoas que frequentam essas religiões de qualquer outra coisa, né? Eu estou aqui somente contando parte da minha história, do meu testemunho, né? Para que pessoas que estejam frequentando esses lugares venham, de certa forma, a crer, não porque eu falo, mas para que o Espírito Santo de Deus, assim como tocou no meu coração, assim como ele já tocava no meu coração desde aquela época, venham a tocar o coração daqueles que estejam frequentando esses lugares, tá bom? Então ela falava, né, esse centro espírita que eu falei, né, religiões afro mais abaixo, ela pediu para eu levar uma garrafa de uísque, né, um saco de fubá e uma caixa de charuto cubano, né? É tão interessante, pessoal, que eles não pedem coisas baratas, né? Eles pedem coisas caras, e olha que isso foi há alguns anos atrás. Hoje está muito mais caro, né? E eu saí desse dia, né? Eu saí nesse dia tão assim, sabe, me sentindo um vazio tão grande, né? E o que me vinha muito na minha cabeça, pessoal, é que eu me lembrava muito do meu quarto. Eu me lembrava muito do meu quarto, né? Me vinha muito a imagem do meu quarto, né? E o que vinha na minha mente era o seguinte: poxa, você tem simplesmente o seu quarto,
e o seu joelho para falar comigo. Você tem simplesmente o lugar secreto, o seu quarto, para conversar e falar comigo. Você tem acesso a mim. Eu tenho certeza, pessoal, que essas palavras, esse pensamento forte veio de Deus. Veio de Deus. Né? E eu fui voltando para minha casa com esse pensamento muito forte dentro de mim. Muito forte dentro de mim. Né? E quando eu cheguei em casa é como se algo já tivesse saindo de mim, pessoal. Sabe, aquele fardo dessas crenças que não nos levam a lugar nenhum já tivessem começado a cair dos meus ombros, sabe? Já começassem a sair das minhas costas. E eu creio que isso aí já era um trabalhar do Senhor na minha vida. Já era um trabalhar do Espírito Santo, me convencendo que aquilo ali não era de Deus na minha vida. Não era da vontade de Deus, né? E por incrível que pareça, pessoal, nesse dia eu deitei na minha cama, né, já com essa lavagem na minha mente, né, santa, né, esse trabalhar de Deus na minha vida, no meu coração. E eu me lembro, pessoal, que eu já tinha o costume, até hoje eu tenho esse costume, sabe, de quando eu vou dormir, de escutar um louvor, mas geralmente eu gosto de escutar uma pregação, né, e para mim elas são como se fosse um remédio natural, pessoal, né? Então quando eu escuto um testemunho, quando eu escuto uma palavra, uma pregação, aquilo me acalma, aquilo acalma a minha alma, aquilo acalma, sabe, todo o meu ser, e eu não sei explicar, é um remédio, sabe? E nesse dia, pessoal, eu liguei o rádio, né? Naquela época não tinha tanta internet como tem hoje, né? E liguei a rádio, eu escutava a rádio 107 FM, aquela rádio evangélica aqui em Recife, na cidade de Recife, onde eu moro. E na rádio estava passando uma pregação do grande homem de Deus, o pastor João Ribe Palharim, né, da Igreja Paz e Vida. Não sei se vocês conhecem, né? E a pregação desse homem de Deus foi justamente sobre o espiritismo, pessoal, sobre o espiritismo. Então quando ele começou a pregar, aquilo ali foi uma arma de Deus, sabe? Foram palavras assim tão poderosas que só confirmaram dentro do meu coração aquilo que já estava dentro de mim, aquilo que Deus já tinha começado a trabalhar dentro do meu coração, né? Então aquilo ali me libertou, pessoal. Aquelas palavras ali, sabe, do pastor João Ribe Palharim, que falava sobre o espiritismo, explicando tudo, né? Enfim, explicando que aquilo não era de Deus, né, que não era da vontade de Deus, que Jesus, ele não reencarnou, né? Jesus, ele ressuscitou. Né? E é bem pontual, né, eu dizer isso agora, porque nós estamos em Domingo de Ramos. Nós estamos antecedendo a Semana Santa. Então é bem pontual eu falar isso, né, que o Senhor Jesus, ele não reencarnou. O Senhor Jesus, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, né? Quando ele começou a falar essas palavras, pessoal, um sorriso foi plantado no meu rosto, sabe? Uma alegria foi plantada no meu coração, e desde aquele dia, pessoal, eu jamais me desviei do Evangelho, né? Porque quando Deus planta a verdade dentro dos nossos corações, é impossível nós nos desviarmos, pessoal. É impossível. Então a minha oração nesse momento, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus, ele toque no seu coração. Ele venha lhe convencer, não as minhas palavras, não a minha pessoa, mas o Espírito Santo de Deus, ele venha te convencer, né, da verdade que está em Cristo Jesus, a verdade que está na palavra de Deus, a palavra que nos leva para a vida eterna. Como a palavra de Deus, ela diz que, né, através de Cristo nós podemos ter ousadia de entrar no trono da graça. Amém, pessoal? Então esta é a oração que eu faço, né? Depois deste momento, pessoal, a harmonia voltou à minha casa na época, né? O abraço foi mais forte com o meu pai, sabe? Tudo fluiu, pessoal.
tudo fluiu, eu realmente pude perceber, né, que Jesus, né, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela se centra totalmente em Jesus Cristo. Né? Esse é o nosso maior prêmio, esse é o nosso maior galardão, a vida eterna, né? E a partir daí também, né, uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Né? A partir desse dia, eu passei a buscar mais a Deus, eu passei a orar mais a Deus e tive vários momentos de intimidade com o Espírito Santo. Várias vezes ouvi a voz do Espírito Santo. É incrível, pessoal, nós passamos a ter uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Né? Ele nos assiste em nossas fraquezas. Dia após ano após ano, o Espírito Santo vai nos convencendo daquilo que é ruim e o que é bom para Deus, daquilo que agrada. Amém, pessoal? Então fica essa palavra, né, de esperança, fica essa oração em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha a não convencer apenas vocês, mas venha também a me convencer dos meus erros, das minhas falhas, que nós estejamos, pessoal, dia após dia, cada vez mais perto do Senhor, né? Através da companhia poderosa da unção do Espírito Santo. Amém? Grande abraço.